Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é James Almeida, professor de matemática. E na aula de hoje a gente vai ver uma matéria bem legal de ser trabalhada, né? Meio que o resumo da geometria plana toda a gente pode fazer aplicação nessa matéria, que é a matéria de área das figuras planas, certo? Eu vou deixar aqui para vocês um link na descrição com todas as formulinhas que a gente utiliza nas áreas, né? Que a gente pode utilizar nas áreas. É lógico que os exercícios que nós vamos trabalhar hoje são exercícios mais complexos, tá? São exercícios mais complicados, justamente para a gente poder fazer a aplicação de tudo aquilo, de todas aquelas fórmulas, de toda aquela parte da geometria plana, a gente vai poder fazer a aplicação aqui agora, tranquilo? Quando a gente trabalha com a geometria plana, a gente trabalha com vários tipos de matérias englobadas. A gente pode trabalhar com retas paralelas, quadriláteros, triângulo, seno, cosseno e tangente, triângulo, retângulo. A gente tem um N tipo de aplicações que a gente pode fazer para determinar o valor de certa área, de certa coisa que ele está trabalhando. E óbvio que as principais questões, né, as questões que mais caem em concurso, são aquelas questões que ele te pede para calcular determinada área achurada, área pintada, certo? Que essa é o que geralmente meus alunos costumam mais ter dúvida, né? Quando, por exemplo, alguma coisa desse tipo assim, que eu tenho uma circunferência dentro de um quadrado, de um retângulo, passo uma reta aqui, passo uma reta ali. Geralmente esse tipo de questão é a questão que engloba, né, a maior dificuldade, tá? Então eu separei algumas questões aí para a gente fazer hoje para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então assista o vídeo até o final, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok? Vamos lá, primeira questão. De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Nessa questão aqui, ele quer saber a área não aproveitada. A área não aproveitada é a área que está entre o quadrado e os círculos, né? Então, no caso, essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, que é o que ele quer que você determine. É claro que eu não vou ficar fazendo pedacinho por pedacinho, que você vai perder um tempo absurdo. Se bobear, você nem vai descobrir o quanto que é, tá? Essa questão, ela tem 2 formas de se fazer. Tranquilo? Eu vou fazer pela forma que eu acho mais prática, mas aí vou passar das 2 formas, aí vocês veem qual a melhor forma que vai dar para vocês, tá? A primeira forma é o seguinte, primeiro que ele fala que o diâmetro de cada círculo, primeiro ele fala que os 4 círculos são iguais, né? E o diâmetro de cada um é 10. Então, consequentemente, se o diâmetro é 10, o raio vale 5, né? E a partir dessa informação, a gente já consegue determinar o lado do quadrado. Por quê? Se aqui tem 10 e aqui tem 10, quer dizer que isso aqui tudo eu tenho 20. E aqui, ó, mesma coisa, também tenho 20. Para eu fazer a área que está entre o quadrado e os círculos, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. A área que sobra. Eu vou fazer primeiro a área do quadrado e vou subtrair por 4 vezes a área da circunferência, né? Vou calcular a área de uma circunferência e vou multiplicar por 4, porque eu tenho 4 delas. Então, vou fazer a área do todo menos a área desses círculos aqui. Tranquilo? Então, a área que sobra, a área do quadrado. 20 vezes 20, no caso, L ao quadrado, vai dar 400. Menos 4 vezes a área de um círculo. Já estou colocando aqui, ó, 4 vezes a área, já estou colocando a área total de todos os círculos, tá? Como que eu calculo a área do círculo? Π vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Então, a minha área que sobra vai ser 400, 5 ao quadrado, 25 vezes 4, 100. 400 menos 100π. E aí, a gente já conseguiu determinar a resposta direitinho, né? A alternativa correta fica sendo a letra E. Ok? A outra forma de você fazer essa questão é a seguinte. Você pode pegar isso aqui, como esses 4 círculos são iguais, você pode separar dessa forma aqui, ó. Corta esse círculo aqui em 4 partes iguais. Né? Nisso que você cortou em 4 partes iguais, você calcula a área de um pedacinho aqui que sobra, ó, que é a área desse quadradinho menor
menos a área desse círculo aqui. Então, no caso, aqui é 10 e aqui é 10, né? Porque é metade. Então, 10 ao quadrado menos o 25, que é o πr ao quadrado, 25π. E aí, como aqui você calculou um pedaço que sobra, você vai multiplicar por 4 para você descobrir quanto que vale o total. Ok? Essa é outra forma de fazer. Eu prefiro já fazer direto assim, mas fica a critério de cada um. Tranquilo? Então vamos lá. Próxima questão, número 2. Na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, a área da região achurada é... Cara, olha só, quando você for fazer essa questão, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque a gente vai pensar o seguinte, ele já falou que aqui é um quadrado, então todos os lados são iguais, né? Aqui é a diagonal do quadrado e, consequentemente, aqui é um semicírculo. E aí, a gente já tem como falar, por mais que ele já tenha te dado, a gente tem como afirmar, caso ele não te dê, que aqui vale 2, né? Porque esse aqui é o diâmetro vale 4, o raio vale 2. Agora, como que eu vou fazer para calcular essa área achurada? Você vai pegar essa questão e você vai dividir ela em duas partes, né? Quais partes que a gente vai dividir? A gente vai pegar aqui, ó, no ponto aqui onde ele encosta na circunferência, né, da diagonal, e vai puxar aqui para baixo. E aí, você vai fazer a divisão dessa forma aqui. Eu só vou apagar para vocês conseguirem enxergar melhor. Você vai fazer a divisão dessa forma aqui. Então, primeiro você vai calcular essa área e depois você vai calcular a área desse triângulo. Aí você fala, tá, James, show de bola, mas como é que eu vou fazer isso aí? Simples, ó. Aqui é 2, né? Consequentemente, essa medida aqui, que também é o raio, também vai valer 2, né? Show! Nesse caso aqui, como aqui é um quadrado, ele está cortando aqui, ó, a diagonal do quadrado, ela corta o ângulo de 90 graus ao meio, né? Ela serve como bissetriz. Então, esse ângulo aqui, ele vale 45, ao mesmo tempo que esse ângulo aqui de cima também vale 45. Então, aqui, ó, vai ser 90. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Se aqui é 90, aqui também é 90. Né? Porque é uma semicircunferência, metade de uma circunferência. Então, aqui eu tenho que ter 180 graus. Agora, quais são as partes que a gente vai aplicar? Primeiro, você vai fazer a área desse triângulo, né? E depois você vai fazer a área desse quarto de circunferência. Porque se eu tenho um círculo, né, com ângulo central de 90 graus, quer dizer que esse círculo foi cortado em 4. Ok? Aí, vamos lá, então. Vamos fazer primeiro aqui a área do triângulo. Vou botar aqui, ó, área achurada vai ser igual a área do triângulo mais a área do quarto de círculo. Ok? Simples assim. E aí, a área achurada, a área do triângulo. Como é que eu faço a área do triângulo retângulo? A área do triângulo geral, eu posso fazer base vezes altura sobre 2, né? Essa fórmula é a fórmula de qualquer triângulo. No caso do triângulo retângulo, a gente tem uma fórmula a mais que a gente pode fazer, que é cateto vezes cateto sobre 2. Nesse caso aqui, ó, cateto, cateto. Então, cateto vezes cateto sobre 2. Por que no triângulo retângulo a gente faz assim? Porque o triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo. Então, você faz base vezes altura, que é a área de um triângulo, que é a área de um retângulo, né? E depois divide por 2. Simples assim, para você não esquecer mais. Então, aqui vai ficar cateto vezes cateto sobre 2, 2 vezes 2 sobre 2, mais a área do quarto de círculo. Como é que eu vou fazer a área do quarto de círculo? Eu vou fazer a área do círculo, πr ao quadrado, e vou dividir por 4. Não tem erro, tá? Então, π vezes r, que é 2, ao quadrado, e vou dividir por 4. Aqui, ó, cortei 2 com 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Já corta aqui também, ó. E aí, no caso, eu já consigo determinar automaticamente a minha área achurada, que vai ser 2 mais π. Ok? A alternativa correta dessa questão é a letra D. Na letra D, ele só inverteu a ordem, ele botou π mais 2, mas é indiferente isso aí. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês estiverem trabalhando com essa questão. Imagina que você achou isso aqui e lá na resposta seja um valor numérico. Caraca, James, ferrou. Eu achei em função do π, mas lá ele está dando em valor numérico. Aí você vai olhar a questão e ver se ele te dá alguma aproximação para π. Geralmente a questão pode falar assim, adote π igual a 3,
Adote π igual a 3,1, ou até mesmo adote π igual a 3,14, né? Caso ele não te fale nada e mesmo assim o valor seja numérico, você vai colocar o π valendo 3,14, que é o valor aproximado dele. Tranquilo? Bom, próxima questão, número 3. Uma escola de educação artística tem seus canteiros em forma geométrica. Um deles é em formato do trapézio retângulo com as medidas indicadas na figura. Calcule a área desse canteiro. Bom, gente, nesse caso aí, para a gente calcular essa área, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, para você calcular a área do trapézio, você precisa da base maior, da base menor, da altura dividido por 2. Então, Bzão mais Bzinho vezes o H dividido por 2. Essa aqui é a área do trapézio. Eu já tenho a base maior, que é 8, já tenho a base menor, que é 5. Falta a gente calcular a altura. Lembra que eu falei que nas questões de área a gente utiliza muito a parte da geometria plana, né? Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Então, aqui nessa questão, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver como que a gente vai fazer essa aplicação. Esse tipo de coisa é muito comum de acontecer, de cair, tá? Então aprendam, peguem, deixem anotado que isso aqui acontece bastante. Como que você vai fazer para determinar aqui o valor da altura? O que você vai fazer? Você vai pegar essa altura aqui, já que é um trapézio retângulo, aqui é 90, aqui é 90. Você vai pegar essa altura, ó, você vai transportar ela para cá, né? 90 e 90. Aí aqui acabou formando um retângulo. Se aqui é H, aqui é H. Se aqui é 5, aqui vale 5. Consequentemente, tudo isso aqui vale 8. Então, se aqui eu tenho 5 e tudo vale 8, aqui tem que ser 3, né? E aí a gente acaba destacando um triângulo retângulo, cateto 3, altura, cateto H e hipotenusa 5. Para aqueles que já estão estudando, sabem que esse aqui é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5, né? Para aqueles que não estão estudando, ou então ainda não conhecem, né? O triângulo 3, 4, 5, que eu vou resolver aqui para achar o H, é um triângulo bem comum, que é o triângulo pitagórico, tá? E aí, gravem ele, 3, 4, 5, 3, 4, 5, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Esse é o triângulo pitagórico menor que tem de números inteiros, tá? E aí, para a gente fazer, né, a gente vai aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. O A, no caso aqui, é a hipotenusa, que é 5, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, James, eu troquei, eu botei que o B vale o H, o C vale 3, é indiferente. Os catetos são indiferentes. O que importa mais ali é a hipotenusa, você não pode trocar ela de lugar, tá? Resolve 25 mais 25 igual a 9 mais H ao quadrado. Jogo 9 para o outro lado, aí eu vou ter H ao quadrado é igual a 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. Tá ao quadrado, vem como raiz, então H, raiz quadrada de 16 vale 4, viu? 3, 4, 5, direitinho. Então aqui a gente já achou quanto que vale a altura. Agora você substitui. A minha área vai ser igual a base maior 8, mais a base menor 5, vezes a altura que é 4, dividido por 2. 4 por 2 vai dar 2, 8 mais 5, 13, vezes 2, 26. Então aí no caso, como está em metros, né, 26 metros quadrados. A alternativa correta, a letra E. Atenção para uma coisa muito importante. Eu tenho muitos alunos que acabam errando, né? Aluno particular, principalmente quando eles estão tirando algumas dúvidas de questões de colégio, eles acabam perdendo ponto porque no final esquece de colocar a medida. Se você está estudando para o colégio, a questão é discursiva, no final você esquecer de colocar a medida, tu já errou. O professor vai tirar ponto. Ele vai te considerar alguma coisa porque tu fez o processo certo, né? Mas ele vai tirar ponto por você ter deixado de colocar a medida no final. Ok? Próxima questão, número 4. Na figura abaixo, os triângulos retângulos são congruentes e possuem catetos com medidas A e B. A área da região sombreada é...
Bom, gente, olha só, nessa questão aí, ele diz que os triângulos são congruentes. Então, todos esses 4 triângulos aqui, eles são iguais, né? Eles possuem as mesmas medidas. E ele quer saber a área desse quadradinho aqui de dentro, certo? Como é que a gente vai fazer para achar isso aí? Aí você pensa o seguinte, ó, aqui, eu tenho que essa medida ela vale A, certo? Se esse triângulo ele é congruente a esse, consequentemente, essa medida aqui, que é o lado menor, né, ele vale B. Aqui vale B e aqui vale A, né? Aí você pensa o seguinte, pô, se tudo vale A e aqui vale B, eu consigo determinar quanto que vale o lado desse quadradinho aqui. Acabei puxando demais aqui. Eu vou ter o todo menos esse pedaço. Então, eu vou ter A menos B. Correto? Aqui A menos B, A menos B, A menos B e A menos B. Consequentemente, já sabe que é um quadrado, né? Então, para a gente calcular essa área, a área do quadrado, L ao quadrado. Então, A menos B ao quadrado. Volta na questão, vê se já tem. E não tem. Está resolvido. Como é que a gente vai resolver esse produto notável aqui? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como aqui eu tenho um sinal negativo, né? Aqui vai ficar negativo. Então, menos 2AB, mais o quadrado do segundo, mais B ao quadrado. E aqui a gente já consegue achar a resposta, a alternativa correta é a letra D. Ok? Pô, James, chegou lá na hora da prova, esqueci como é que faz isso aqui, esqueci o produto notável. E aí, como é que eu vou fazer? Simples. Você vai pegar aqui, ó, A menos B, A menos B e faz a distributiva. Quer ver como é que vai dar a mesma coisa? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A menos AB, menos B vezes menos B mais B ao quadrado. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. É o mesmo resultado, tá vendo? Então, não importa se você vai fazer dessa forma ou se você vai fazer daquela. O intuito é você acertar a questão. É claro que vamos estudar um pouquinho mais e vamos aprender a parte do produto notável, tá? Que ele poupa um pouquinho do nosso tempo e ajuda quando você vai fazer questões de fatoração. Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão. 2 círculos tangentes e de mesmo raio têm seus respectivos centros em vértices opostos de um quadrado, como mostra a figura abaixo. Se a medida do lado do quadrado é 2, então a área do triângulo ABC mede... Bom, pessoal, olha só, para você fazer essa questão, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Os centros dos círculos, eles são vértices opostos de um quadrado. E esses 2 círculos possuem o mesmo raio, então eles são iguais, certo? Para você calcular quanto que vale o raio, o que você vai fazer? Ó? Você vai puxar daqui até aqui, né? Ficou meio torto aí, ficou meio um ovo, aí não ficou um círculo, mas não tem problema não. E aqui você tem que saber que é a diagonal do quadrado, certo? Ele diz que o lado do quadrado é 2. Então, ó, aqui vale 2 e aqui tudo também vale 2, né? Se aqui vale 2, como que eu vou fazer para determinar a diagonal do quadrado? Para quem não sabe, no quadrado qualquer de lado L, eu consigo determinar a diagonal utilizando a formulinha L raiz de 2. Tá? Óbvio, esqueceu como é que faz? Aqui é um triângulo retângulo, ó. Aplica o teorema de Pitágoras que você vai conseguir determinar a diagonal, tá? Então, aqui é 2, aqui tu vai botar um D, faz o teorema de Pitágoras que você vai conseguir, ok? Só que nesse caso aqui o intuito é você ser mais rápido, então grava a formulinha do L raiz de 2. Então, aqui, essa diagonal toda, ela vale 2 raiz de 2. Consequentemente, se eu tenho que a diagonal toda vale 2 raiz de 2, esses 2 pedaços aqui eles são iguais, certo? Então, aqui eu vou ter raiz de 2 e aqui eu vou ter raiz de 2, ok? Agora, como que eu vou fazer para determinar a área desse triângulozinho aqui ABC? Você sabe que o lado inteiro do quadrado, aqui tudo, ó, ele vale 2, né? E aqui
que é a raiz de 2, que é o raio da circunferência, vale aqui, ó, raiz de 2. Então, quer dizer que nesse triângulozinho aqui, que eu vou dar uma ampliada nele, só para a gente poder trabalhar, a gente já sabe que é retângulo, né? Porque aqui está no canto de um quadrado, aqui é 90 graus, então aqui também vai ser 90. Então, eu vou ter que esse pedacinho aqui, que é o AC, e o AB são iguais, vai ser 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. E ele quer saber a área desse triângulo. Mesma coisa que a gente utilizou na outra questão, né? A área do triângulo retângulo vai ser cateto vezes cateto sobre 2. Se ele te der a base e te der a altura, faz base vezes altura sobre 2, que é mais rápido, tá? Então, nesse caso aqui, a área do triângulo cateto vezes cateto é igual, então vou botar 2 menos raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Resolve isso aqui, ó, tá? Pode utilizar o produto notável, que é muito mais rápido, né, como vocês já viram, ou você pode abrir daquela outra forma que eu fiz, ok? Então, minha área do triângulo vai ser quadrado do primeiro termo, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes 2 vezes menos raiz de 2, menos 4 raiz de 2, mais o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4, que é 2. Então, aqui vai ficar mais 2. Isso tudo dividido por 2. Nesse caso aí, a área do triângulo vai ficar sendo 4 mais 2, 6, menos 4 raiz de 2 sobre 2. Toma cuidado quando você for fazer a simplificação dessa forma, tá? Porque se você simplificar só com 1, tá errado, ok? Se você só simplifica com 1 quando estiver tudo multiplicando. Aqui eu tenho uma diferença, então eu não posso fazer desse jeito. Bizu, para quem não está acostumado a fazer a simplificação, você faz assim, ó. 6 sobre 2 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Ué, James, eu posso abrir assim? Pode, né? Quando eu tenho um denominador em comum, significa que isso aqui tudo está dividindo por ele. Então, você pode abrir dessa forma. E aí, no caso, a área do triângulo, 6 sobre 2, 3, menos 2 raiz de 2. E aí, já determinamos. A resposta, nesse caso aí, é a letra A. Ok? Vamos lá, sexta e última questão. Considere a região R pintada de preto, exibida a seguir, construída no interior de um quadrado de lado medindo 4. Sabendo-se que os arcos de circunferência que aparecem nos cantos do quadrado têm seus centros nos vértices do quadrado e que cada raio mede 1, determine a área da região R. Bom, ele quer saber essa parte que está pintada aqui de preto, né? Intuitivamente, gente, presta atenção, a nossa mente, ela força a gente a começar a calcular essa área de cara, né? Tipo, vou tentar de cara resolver isso aqui. Isso aqui não é um triângulo, é uma figura a partir do corte de outras figuras, tá? E aí a gente não vai fazer dessa forma, porque não vale a pena. A gente tem algumas formas de você resolver essa questão, tá? A forma mais prática, que geralmente eu resolvo ela, é da seguinte forma. Primeiro, esquece a parte que está pintada. Olha as partes que estão além, né? Tem a parte pintada e tem a parte que está além, que é a parte que está em branco. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos que são iguais. Eu vou mostrar para vocês já já o porquê. E você tem 1, 2, 3, 4 quartos de círculo, né? Como que você vai resolver isso aí? O intuito é, a área que está achurada, você vai pegar a área total do quadrado, vai subtrair 4 vezes a área de um triângulo, vou botar aqui a área do quadrado, menos 4 vezes o quarto de círculo. Ou, se você pensar um pouquinho, né? Se você tem 4 quartos, você tem um inteiro. Então, você não precisa fazer o quarto do círculo e depois multiplicar por 4. Não tem necessidade. Você vai fazer menos a área de um círculo. Simples assim. Então, vamos lá. Área achurada.
A área do quadrado, o total, né? Então, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a área de um triângulo. Como que eu vou fazer a área desse triângulo? Olha para cá, ó. Aqui tudo tem 4, aqui vale 1, aqui vale 1. Consequentemente, aqui vale 2. Certo? Aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2. Aqui tudo, ó, é o lado do quadrado, que é a união das duas alturas aqui. Se tudo vale 4, aqui vale 2 e aqui também vale 2. Ah, tá. Isso acontece com os 4, né? Sim, acontece com os 4. Então, você vai pegar, por isso que eu botei 4 vezes a área de um triângulo. Muito mais prático, né? Então, vamos lá. Área do triângulo, área geral, base vezes a altura sobre 2. Então, 4 vezes 2 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Menos a área do círculo. Π vezes R, que é 1 ao quadrado. Morreu. Agora é só resolver. Viu? Bem simples, né? Então, ó, 2 com 2 vai embora. A área achurada, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 2, 8, menos 1 ao quadrado, 1, então, menos π. Então, a minha área achurada, 16 menos 8, 8 menos π. Nesse caso, a gente não tem alternativa, então, essa aqui é a resposta. 8π centímetros quadrados. Óbvio que, nesse tipo de questão, né, se você estiver fazendo para concurso, ou então até mesmo se você estivesse fazendo para o colégio, né, você vai chegar lá se for discursiva. Se você que está fazendo no colégio, se for discursiva, você vai chegar e perguntar, pô, professor, eu preciso substituir o π ou não no final, né? Substitui só no final. Ah, não, precisa. Ah, não, não precisa, pode deixar. Tudo bem. Você também que está no colégio, se a questão foi discursiva, se ele te botou ali, adote π igual a tanto, aí tu já é certo de você ter que substituir, ok? Você que está fazendo um concurso, então a prova é múltipla escolha, né? No concurso, tudo múltipla escolha. Aí você vai olhar e vai ver como que está a resposta. Se a resposta estiver assim, você já marcou lá. Se tiver em valor numérico, significa que ele substituiu. Aí você vê se ele te deu alguma informação para o π ou não, tá bom? Se ele não te deu nada, aí você coloca 3,14, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessas 6 questõezinhas, né? As questões são bem legais de ser trabalhadas. Vou deixar aqui o link, como eu falei antes, um link para vocês com todas as fórmulas que a gente trabalha na geometria plana, tá? Vou deixar bem explicadinho o nome de cada uma figura para vocês poderem utilizar, tranquilo? Refaçam essas questões em casa. Se você tiver dúvida de alguma explicação, de alguma coisa que eu fiz aqui, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível, ok? Outra coisa muito importante que você não pode esquecer de jeito nenhum, se inscreve no canal e deixa o seu like, tranquilo? Valeu, pessoal, até a próxima!